Atos, capítulo 4, versículo 23 até o versículo número 31. Irmãos, irmãs, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Verso 31. Tendo eles, a igreja, orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciaram a palavra de Deus. Até aqui, até o verso 31, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, há pelo menos duas formas, há pelo menos duas maneiras, através das quais nós somos instruídos e edificados a partir do nosso envolvimento, a partir do nosso relacionamento com as Escrituras Sagradas, com a Palavra de Deus. E aí surge a pergunta, e aí surge a indagação. Então, como é que a Bíblia, no seu sentido mais direto, como é que a Bíblia, no seu sentido mais prático, me auxilia para que eu possa crescer no conhecimento, para que eu possa crescer na graça de Jesus Cristo? Pelo menos de duas formas, pelo menos de duas maneiras. Através dos ensinos nos quais ela nos ordena, ela nos prescreve ordens, e também através dos diversos exemplos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, servindo assim de orientador, servindo assim de bússola, para que a gente também possa guiar, pautar as nossas vidas e, desta forma, nós nos enquadrarmos com aquilo que Deus ele requer e pretende para cada um de nós. É aquilo que a gente chama dos mandamentos das Escrituras, é aquilo que a gente chama dos exemplos das Escrituras. Então, toda vez que você lê a palavra, basicamente você vai considerar esses dois aspectos. Aquilo que a Bíblia lhe instrui, lhe ordena a fazer, os seus mandamentos, e os exemplos que a Bíblia nos dá para que nós ou sigamos ou possamos evitá-los, para que assim, conforme nós falamos, nós possamos cumprir a vontade de Deus em relação à nossa vida, através dos mandamentos e através dos exemplos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. É interessante notar, meus irmãos, é interessante considerar, minhas irmãs, que essa mesma realidade, ela está presente quando nós estudamos sobre oração. De maneira específica, essa mesma realidade, ela está presente quando nós estudamos acerca da oração corporativa, que, conforme nós falamos, são aquelas orações, são aqueles momentos nos quais nós nos reunimos como povo de Deus e assim buscamos a sua presença e assim buscamos a sua face. Essa é uma prática, esse é um costume, essa é uma postura que nós temos, não fruto da nossa invenção, não fruto do nosso entendimento, mas é uma prática que nós desenvolvemos e, de fato, devemos desenvolver enquanto Igreja de Deus. Por quê? Porque nós encontramos base nas Escrituras Sagradas.
seja pelos mandamentos que nós temos da parte de Deus, que nos exorta, que nos admoesta a, de fato, nos unir com o povo de Deus e buscar a sua presença, seja pelos vários exemplos que também nós encontramos na palavra de Deus, quando nós observamos o seu povo reunido, o povo do Senhor, para quê? Para buscar a face de Deus, para buscar a face do Senhor. Então, no nosso estudo de hoje, pela graça de Deus, qual vai ser o nosso objetivo? Qual vai ser o nosso propósito? Qual vai ser a nossa finalidade? Considerar, irmãos, irmãs, os vários exemplos, os vários casos, os vários episódios que nós temos na palavra de Deus, onde nós enxergamos claramente o seu povo se reunindo para orar, para buscar a presença de Deus. De certa forma, essa leitura que nós acabamos de fazer, Atos, capítulo 4, versículo 23 até o versículo 31, a gente observa aqui esse exemplo, de maneira muito clara, de maneira muito direta. Por quê? Diante de uma grande perseguição que se estava dando contra o povo de Deus, quanto o povo do Senhor, após a libertação de Pedro, após a libertação de João, que haviam sido presos por causa da pregação do Evangelho, eles se voltam para os irmãos e, reunidos, eles buscam a presença de Deus, eles clamam ao Senhor, eles pedem que Deus lhes concedesse coragem, ousadia, intrepidez, para que eles continuassem a tarefa de pregação e de propagação do Evangelho. E conforme nós vemos no versículo 31, e nós recitaremos o versículo 31, Deus, ele ouviu o clamor, Deus, ele ouviu as orações dos irmãos e os encheu do Espírito Santo, de coragem, de ousadia, e assim eles se propuseram a anunciar a palavra do Senhor. Então, toda essa coragem, todo esse fervor espiritual, ele está diretamente relacionado à busca corporativa, à busca comunitária que a Igreja de Cristo, naquele momento, que a Igreja de Cristo, naquela circunstância, ela fez a Deus, ela fez ao Senhor. Então, na manhã de hoje, conforme nós estarmos a falar, nós iremos fazer justamente isso, meus irmãos. Nós iremos fazer um resgate, vamos assim dizer, bíblico, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, para que a gente possa ver que ao longo da história da salvação, ao longo da história da redenção, o povo de Deus, ele sempre se juntou, o povo de Deus, ele sempre se uniu para buscar a presença desse Deus. É por isso que o título da nossa aula, tema da nossa aula na manhã de hoje é a prática bíblica de orar juntos, ou a prática bíblica da oração corporativa. Então, basicamente, nós iremos fazer isso hoje pela manhã. A gente vai ver pelo menos alguns exemplos em alguns períodos da história do povo de Deus, da história do povo do Senhor, onde eles se reúnem como povo de Deus para buscar a sua presença. De certa forma, esses exemplos que nós temos nas Escrituras, esses exemplos que nós temos na Palavra de Deus, servem como base, servem como alicerce, por exemplo, para nós estarmos unidos em oração através das nossas reuniões de oração. Esse é um trabalho que nós temos em termos de igreja local, esse é um trabalho que nós desenvolvemos aqui no caso específico da nossa igreja, na terça-feira com as senhoras, na sexta-feira com os irmãos, no sábado pela manhã também com os irmãos. O que é que a gente faz? A gente se reúne para orar. O que é que a gente faz? A gente se reúne para buscar a presença de Deus. E por que nós fazemos? Qual a razão disso? Hoje a gente vai encontrar, pelo menos a primeira razão. Hoje a gente vai encontrar pelo menos o primeiro motivo, ou seja, os exemplos bíblicos do povo de Deus se unindo, o povo de Deus se reunindo com o propósito de buscar a sua presença. Então, repetindo, o tipo da nossa aula na manhã de hoje é a prática bíblica de orar e de orar juntos. Então, quando nós consideramos, meus irmãos, quando nós consideramos, minhas irmãs, aquilo que nós chamamos de história da redenção, ou seja, a história do povo de Deus aqui neste mundo, a gente percebe que o povo de Deus, ele tinha e tem sempre essa prática
Que prática? A prática de se reunir, a prática de se juntar, para que assim Deus ele venha a ser invocado, para que assim Deus ele venha a ser buscado. E aqui eu queria que nós começássemos a fazer esse resgate histórico, desde os primeiros livros das Escrituras Sagradas, para que nós pudéssemos considerar, para que nós pudéssemos aprender que desde os primórdios do povo de Deus, esse povo ele foi sempre caracterizado por buscar e buscar a sua presença. Então, vamos lá. Abram aí, por favor, livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo número 26. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo número 26. Olhem só, meus irmãos, que coisa fantástica, maravilhosa. Gênesis 4, versículo número 26. Gênesis 4, 26. A gente pode pegar 25 e 26 só para podermos compreender melhor o contexto histórico. Então fica melhor aí, 25 e 26. Isso, Gênesis 4, 25 e 26. Diz o seguinte, ó. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Versículo número 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E olha só que informação importante nós temos na parte B, na parte final do versículo número 26. Daí se começou, ou se nós pegarmos uma tradução mais literal, daí os homens começaram, uma tradução mais literal, a invocar o nome do Senhor. Os homens, uma geração. Os homens, um grupo de pessoas. Então, nesse pequeno trecho, o que é que nós vemos? O registro do primeiro grande avivamento que nós encontramos na Bíblia, que nós encontramos na palavra de Deus. Conforme nós sabemos, Adão e Eva geraram dois filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, Caim era do mal, e aí veio Sete, consequentemente veio Enos, e aí começou, vamos assim dizer, uma nova fase. Por quê? Porque Deus começou a ser buscado pelos homens, Deus começou a ser invocado por toda uma geração. Então, o que é que eles fizeram? Passaram a buscar a Deus corporativamente. O que é que eles fizeram? Passaram a invocar o nome do Senhor, passaram a orar a Deus. Um grupo de pessoas, uma geração de homens, conforme nós falamos, o primeiro grande avivamento que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Uma determinada autora, comentando sobre esse texto, ela falou o seguinte, e eu achei muito interessante essa observação que ela fez. Abro aspas para ela. Ela disse, antes da circuncisão e antes do Sinai, quando Deus dá a lei, somente alguns anos depois da primeira promessa sobre o Salvador, que esmagaria a serpente, os filhos de Sete, eles foram separados dos impiedosos caiminitas pela prática de se unir para invocar o nome do Senhor. Olha só que coisa maravilhosa, olha só que coisa fantástica, esse grande avivamento sendo manifesto, esse grande avivamento sendo comprovado através da prática do povo de Deus, de uma geração piedosa, buscando a presença de Deus através da oração. Não no sentido particular, não no sentido individual, mas buscando coletivamente a presença de Deus, fazendo um contraste, uma geração ímpia de Caim, para se buscar a Deus, para se buscar ao Senhor. E aqui a gente já consegue extrair uma lição para cada um de nós. Que lição é? Que lição é? Meus irmãos, minhas irmãs, os grandes avivamentos, eles são sempre precedidos pela busca do Senhor, sobretudo a busca corporativa de Deus. Quando você olha a história da Igreja do Senhor, você percebe justamente isso. Os momentos em que Deus se fez presente na sua igreja, os momentos em que Deus se fez presente na vida do seu povo, eles sempre foram antecedidos pela busca desse Deus,
por parte desse povo, clamando, pedindo, suplicando. E aí você vê, desde o início é esse o processo, desde o início é essa a realidade. Então, no primeiro momento, logo ali no início, logo ali nas origens, o que é que nós observamos? Toda uma geração, um grupo de pessoas invocando coletivamente, corporativamente a pessoa do nosso Deus. Contudo, não para por aí. E quando você segue dentro da história da redenção, quando você segue dentro da história do povo de Deus, você percebe, em segundo lugar, que o povo de Deus, no Antigo Testamento, ou seja, a nação de Israel, ela também se caracterizava por buscar corporativamente, por buscar coletivamente a presença de Deus em oração. Podemos dizer, meus irmãos, podemos dizer, minhas irmãs, que a oração pública era um componente vital, principal do culto público definido por Deus lá no Antigo Testamento. Na verdade, a própria existência do templo, da casa de Deus, da casa do Senhor, já apontava para esse objetivo. Que objetivo? O templo ser construído também para que o povo se juntasse, para que o povo se unisse para buscar a Deus. Tanto é que a casa de Deus, no Antigo Testamento, era também reconhecida como casa de oração, não só para a nação de Israel, mas também para todos os povos. Olhem só o que essas referências da palavra nos ensinam em relação a isso. Abram, por favor, mais uma vez, livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Olhem só o que nos diz aqui o texto. Inclusive, a gente até leu esse texto na semana passada, mas a gente não entrou em detalhes. Na última sexta-feira até a gente entrou em alguns detalhes, e eu queria aqui voltar para ele novamente, só para destacar esse fato. A casa de Deus, ela foi construída com o intuito de o povo de Deus se reunir para orar. A casa de Deus, ela foi construída também com o intuito, com o objetivo de juntar o povo de Deus, para que esse povo pudesse buscar ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 12, 13, 14 e 15. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Isso logo após toda aquela solenidade da inauguração do templo, quando Salomão pede a Deus para que Deus se fizesse presente no templo que havia sido erigido e que estava sendo inaugurado. Depois que foi finalizada todo aquele cerimonial de inauguração, à noite Deus aparece a Salomão e olha só o que Deus diz aqui a Salomão quanto a um dos objetivos que existia para a casa do Senhor. Olha só, versículo 12. Diz o seguinte, 2 Crônicas 7:12. De noite, veja, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Verso 13. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, veja, versículo 14, se o meu povo, povo de Israel, povo de Deus no Antigo Testamento, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, veja, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só o que Deus diz agora no versículo 15. Estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos. A quê? A oração que se fizer neste lugar. Que lugar? O templo do Senhor. Então, no Antigo Testamento, pensar em casa de Deus significava pensar na presença de Deus. No Antigo Testamento, pensar no templo do Senhor significava ter aquele local no qual o povo da aliança se reunia para fazer o quê? Buscar a Deus. Onde Deus iria atentar com os seus olhos, onde Deus iria atentar com os seus ouvidos à oração, ao clamor, aos pedidos que se fizessem naquele lugar. Inclusive quando o povo pecasse. Uma vez que eles se arrependessem, Deus estaria disposto novamente a abençoá-los. A casa de Deus como casa de oração. E olha só como isso é resumido dentro do ensino profético, dentro do ensino dos profetas. Abram, por favor, aí. Livro do profeta Isaías, Isaías 56. Olha só a designação que Deus, através de Isaías, faz desta casa que havia sido construída.
desta casa que havia sido erigida, com esse intuito de se buscar a presença de Deus. Isaías 56, versículo 7. Isaías 56, 5:6. Isaías 56, versículo 7. Olhem só o que nos diz aqui a palavra, ó. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Veja, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Por quê? Porque a minha casa será chamada casa de oração. Para quem? Para todos os povos. Olha só, meus irmãos, o aspecto internacional do povo de Deus. Através do escrito aqui de Isaías, a gente observa que dentro da perspectiva de Deus, a salvação, ela sempre foi o projeto de Deus para todas as nações, e não só para a nação de Israel. Esse talvez foi o grande erro, o grande equívoco que o povo de Deus cometeu no passado, de limitar Deus e a sua atuação salvadora apenas a eles mesmos. Mas não, a casa de Deus, o templo, mas não, a casa de oração era uma casa que seria destinada não só aos judeus, não só aos israelitas, mas a todos os povos. Deus, ele permitiu que aquele templo, que aquela casa fosse construída para que as pessoas para lá se dirigissem de todas as nações e como povo de Deus buscasse a sua face, buscasse a sua presença. Então, o que é isso? Exemplo de oração e oração corporativa, exemplo de oração enquanto povo de Deus, enquanto povo do Senhor. Então, nós, como Igreja Visível, nós seremos identificados através de várias formas, através de várias maneiras. Uma dessas formas, uma dessas maneiras, é quando a gente se une, irmãos e irmãs, para, na casa de Deus, buscar a sua presença. De certa forma, isso acaba servindo de testemunho para cada um de nós. Quando a gente se reúne em oração, quando a gente dedica tempo para estar perto uns dos outros, para buscar a presença de Deus, isso está identificando que nós somos povo de Deus. A cada reunião de oração, a cada reunião que nós temos, onde nós nos unimos para orar, nós estamos passando essa mensagem, nós estamos dando esse testemunho, nós estamos passando esse recado. Por isso que, como povo de Deus, a gente não pode estar longe do seu templo, da sua casa. A gente não pode estar longe do povo dele. A gente tem que estar junto, buscar a presença de Deus para que o mundo possa enxergar, para que o mundo possa ver e para que o mundo possa concluir que nós somos o povo de Deus aqui nesta terra, usando a sua casa como casa de oração. Então veja, você observa esse princípio lá em Gênesis, você observa esse princípio na história do povo de Israel, e é interessante porque esse princípio ele é tão forte junto ao povo de Deus, que quer seja no exílio, quer seja no retorno do exílio, essa permaneceu sendo uma marca do povo de Deus, buscar a sua presença. Conforme nós sabemos, e a história do Antigo Testamento registra isso, o povo de Deus, durante determinado período, ele foi espalhado, ele foi deslocado para o exílio. Vivia no local onde as marcas externas da fé não existiam, muito pelo contrário. Mas mesmo assim, estando longe de Jerusalém, mesmo assim, estando longe da influência religiosa, mesmo assim, estando longe do templo, o povo de Deus, mesmo no exílio, se juntou para buscar a Deus, se juntou para buscar o Senhor. Olha só, o exemplo que nós temos na vida de Daniel. Na vida de Daniel. Abram aí, por favor. Livro do profeta Daniel, capítulo 2. Livro do profeta Daniel, capítulo 2. Versículos 17 e também o versículo de número 18. Daniel, capítulo 2, versículos 17 e também o versículo de número 18. Veja, Daniel e seus companheiros estavam na Babilônia. Eles tinham sido exilados para lá, em decorrência dos pecados que o povo de Israel, o povo do Senhor, melhor dizendo, havia cometido, substituído Deus por outros deuses, profanado o seu santo dia, enfim, tinha abandonado os caminhos do Senhor. Mas mesmo em um local distante,
mesmo sem a influência da religião, mesmo não tendo ali o templo como um acesso fácil a eles, diante das angústias, diante das aflições, eles se uniam para orar a Deus. E aqui, esse contexto de Daniel, capítulo 2, ele é muito claro nesse sentido. Em virtude do sonho que Nabucodonosor teve, e queria porque queria interpretação, e os seus magos, os seus consultores não conseguiam interpretar o seu sonho, ele ameaçou matar todos eles caso o sonho não fosse interpretado. Então, diante da situação tensa, crítica, que punha em risco a vida do povo do Senhor, ali exilado, Daniel, seus companheiros, o que é que eles fazem? Eles se juntam para buscar a presença do Senhor. Olhem só, Daniel capítulo 2, versículo 17 e também o versículo de número 18. Olhem só o que nos diz aqui. Daniel 2, verso 17 e também o versículo de número 18. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. A ameaça estava feita, todos iriam morrer se o sonho do rei não fosse interpretado. Diante daquela situação, o que é que eles fazem? Se desesperam? Não. Murmuram? Não. O que é que eles fazem? Olha só, versículo 17. Então, veja, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Versículo 18. Olha só. Para que pedissem, no caso, eles pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. A crise estava instalada, o risco de vida era real, então o que é que eles fazem? Eles se juntam para clamar a Deus. E é interessante porque, dando sequência à leitura aqui do texto, você vai observar a oração bem simples, bem direta que eles fizeram, uma oração que foi respondida. Daniel interpretou o sonho do rei, poupou a sua vida, poupou a vida de seus companheiros, demais sábios, e aí ele começou a ganhar a sua importância dentro do reino da Babilônia. Olha só a oração, um pouco mais adiante, versículos 20 até o versículo 23. Oração simples que eles fizeram a Deus. Olha só. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Verso 23. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Deus respondeu a oração do seu povo que estava exilado lá na Babilônia. Deus deu capacidade de iluminação a Daniel. E aí eles tiveram, repito, a sua vida poupada. Então, o que é que fica aqui de lição para nós? No sentido mais direto, no seu sentido mais prático. Meus irmãos, minhas irmãs, quando o povo de Deus se vê oprimido, quando nós estivermos passando por dificuldade, quando nós estivermos correndo risco, o que é que a gente deve fazer? Se juntar com o povo de Deus, orar. Se juntar com o povo de Deus e buscar a sua presença. Não é que as nossas orações conjuntas, elas têm um peso, um valor maior do que as nossas orações individuais. Não, porque toda e qualquer oração, ela tem o seu valor igual para Deus. Mas Deus, ele quer ver que nós nos reunamos como povo seu e juntos busquemos a sua presença. Possamos estar clamando pela sua graça, pela sua misericórdia. Então, dentro da nossa vida espiritual religiosa, não há espaço apenas para o nosso individualismo. Tem que haver espaço também para a religião no seu sentido corporativo, junto, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente testemunha o nome de Deus, é assim que a gente glorifica e exalta ao seu santo e excelso nome. Então veja, mesmo no exílio, eles estavam longe, mesmo no exílio, eles não tinham influência da religião, mesmo no exílio, eles estavam numa terra extremamente pagã. O que é que eles fazem? Eles buscam a presença de Deus. Não há templo, o templo estava lá, as ruínas, lá em Jerusalém, mas mesmo sem templo, eles se juntam como povo de Deus, que é a sua igreja. Para quê? Para que a gente possa buscar a sua presença. É dentro daquele princípio que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, lá em Mateus capítulo 19, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Deus, Cristo se faz no meio deles. Então é isso, meus irmãos,
Essa oração, junto, misturado, que a gente deve fazer como povo de Deus. Então você observe, em Gênesis, logo no início, você enxerga isso. Durante o período em que o povo de Deus estava organizado enquanto nação lá no Antigo Testamento, sobretudo com o templo, durante o período em que eles estavam exilados, depois, no retorno do exílio, acontece a mesma coisa. O povo se junta para orar a Deus, o povo se junta para buscar a presença do Senhor. Então, chegando o tempo em que Deus renova o favor sobre o seu povo, permitindo que seu povo voltasse à terra da promessa, esse processo de retorno, ele é antecedido com orações corporativas, com orações conjuntas, com o povo de Deus clamando a Ele para que Deus levasse a bom termo, a contento dessa obra, para que eles retornassem para Jerusalém, reconstruíssem a cidade, reconstruíssem o templo e mais uma vez Deus pudesse ser adorado na sua terra. Olha só, o exemplo maravilhoso que nós encontramos no livro de Esdras. Abram aí, por favor. Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8. Aqui é o retorno para Jerusalém. Esdras, isso, Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8. É o retorno. O retorno para a terra prometida. Esdras capítulo 8, versículo 21, até o versículo número 23. A gente sabe que o retorno para a cidade de Jerusalém se dá em etapas. Não acontece de uma vez só. São separados por anos. E aí chega o tempo em que Esdras ele vai ser enviado para Jerusalém, com o objetivo de instruir o povo quanto à sua lei, quanto à palavra do Senhor. Isso já no período do rei Artaxerxes. E aí o que acontece? Esdras se vê envergonhado, uma vez que ele sabe que era Deus que estava reconduzindo o povo para a cidade de Jerusalém, pedir segurança humana, pedir segurança estatal dos persas, para que eles pudessem retornar para Jerusalém e nenhum mal lhes acontecesse. Ele achou que isso seria incoerência. E o que é que ele faz diante disso? E ele faz certo, e ele faz correto. O que é que ele faz? Se junta ali com seus companheiros, se junta com aquelas pessoas que estavam voltando e pede que Deus os abençoasse e os protegesse ao longo de todo esse percurso. Olha só, Esdras capítulo 8, versículo 21 até o versículo 23. Povo de Deus se juntando para orar, povo de Deus se juntando para buscar a sua presença, pedir proteção, pedir a provisão de Deus sobre suas vidas. Olha só, versículo 21, Esdras assim narra. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos perante o nosso Deus. Veja, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Olha só o que motivou essa oração que eles fizeram em conjunto para o retorno da viagem, ou para a viagem. Versículo 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Verso 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e veja, e ele nos atendeu. Eu já disse, eu não vou pedir proteção ao rei. Eu já disse que a mão de Deus está conduzindo, que a mão de Deus está fazendo com que a gente retorne à terra prometida. Seria incoerência agora eu pedir auxílio humano. Eu devo pedir auxílio divino. E eu devo crer que Deus vai responder a oração. E veja que, de fato, Deus ele responde às nossas orações. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, a gente tem que deixar de confiar em homens, em políticos, em governantes. Essas pessoas não são nada, não significam nada, elas não podem fazer nada que Deus não lhe permita fazer. Então, se tem alguém que a gente deve recorrer, se tem alguém que a gente deve pedir, se tem alguém que nós devemos confiar, é Deus e exclusivamente Deus e somente. A gente nem deve temer
os governantes, nem deve depender dele como se tudo dependesse das suas mãos. A existência da igreja, a existência do cristianismo, o cristianismo ele existe há 2000 anos. Ele suportou a perseguição ferrenha do Império Romano. Então não vai ser qualquer um que vai prevalecer contra a igreja. Na verdade, ninguém vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Estão lembrados daquilo que Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 16? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Descanse, meu irmão. Descanse, minha irmã. A igreja vai existir. O povo de Deus vai permanecer. Com perseguição, sim. Mas ninguém vai ter a capacidade de varrer o cristianismo dessa terra. Ninguém pode fazer isso. Porque o nosso Deus é o Deus soberano. Então recorramos a Ele. Peçamos a Ele. E com certeza, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos auxiliar e Ele vai levar a bom termo todo o propósito que Ele estabeleceu para a sua igreja aqui neste mundo. Foi o que Esdras fez. E ele foi coerente. Foi isso que fizeram também aqueles que estavam com Esdras. E eles foram coerentes. E Deus ele respondeu de maneira positiva à coerência deles, dando a viagem em paz, para que eles chegassem ali em Jerusalém e dessem prosseguimento a todo o processo de restauração que Deus havia permitido que o seu povo ele fizesse. Então, quando você olha para o Antigo Testamento, você vê oração corporativa em Gênesis, na nação de Israel institucionalizada, sobretudo no templo, no período do exílio, no período pós-exílio, enfim, em toda a história do Antigo Testamento, o povo de Deus se juntava para orar e orar a Ele. E aí fica a pergunta, e no Novo Testamento? Será que a gente encontra isso? E no Novo Testamento, será que a gente encontra subsídios que vão nos apontar para essa mesma realidade? Que a oração ela não só é particular, que a oração não só é individual, mas que a oração é corporativa, ela é coletiva, ela é em conjunto, ela é em grupo. Será que sim? Sim, meus irmãos, sim, minhas irmãs. E aqui eu queria ver algumas dessas razões, aqui eu queria ver alguns desses motivos. Em primeiro lugar, no ministério de Jesus Cristo, nos ensinos que Jesus Cristo ele proferiu ao longo do seu ministério aqui entre nós. Abram aí, por favor, Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Irmãos, quantas purificações Cristo fez do templo, tirando lá aquelas pessoas que estavam atrapalhando a adoração. Bem rápido, quem sabe? Ih, rapaz. Quantas purificações Cristo fez do templo lá, dos cambistas, aquelas pessoas que estavam atrapalhando a adoração? Quantas? Eita, pegadinha boa, hein? Foram duas, meus irmãos. A primeira nós encontramos em João 2, logo no início do ministério de Jesus. E a segunda a gente encontra aqui, em Mateus 21. E não só em Mateus 21, mas também nas passagens correlatas que nós encontramos aqui em relação a essa passagem, em relação a esse fato. Marcos 11 e Lucas também 19. Olha só o que aconteceu. 21, 12, Jonatas. Mateus 21, versículo 12 e 13. Foram duas purificações que Cristo fez, dois momentos, que ele desceu a lenha com aqueles que estavam atrapalhando o culto a Deus, literalmente falando. Então vamos lá, Mateus 21, 12 e 13. Olha só o que Jesus Cristo disse. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. Então ele deu aquela purificada no ambiente. Versículo 13. Ele vai fundamentar a sua atitude. Olha só. E disse-lhes, no caso de Jesus, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Estão lembrados desse texto? Isaías 56, versículo 7. Então ele mostra, ele reitera isso dentro da nova dispensação, que a casa de Deus deveria ser a casa de oração. Porque talvez nós fôssemos levados a pensar, não, essa questão de nós considerarmos a casa de Deus como casa de oração fica restrita apenas ao Antigo Testamento.
Se é assim, por que Cristo teve esse comportamento? Se é assim, por que ele teve essa atitude? E por que ele referendou essa atitude, baseando-se no Antigo Testamento, dentro do propósito para o qual a casa do Senhor foi erigida também para servir de local de oração para todos os povos. Então, Cristo, ele defende aqui, meus irmãos. Ele reitera aquilo que já existia no Antigo Testamento, de usarmos a casa de Deus, de usarmos o templo do Senhor, para quê? Para orarmos. A igreja, a casa do Senhor, não é um lugar onde a gente deve usá-la para comercializar. Eu fico meio horrorizado com isso. Aqui vai a minha opinião particular. Ninguém é obrigado a concordar. Ninguém é obrigado a concordar. Mas vejo que o templo, vejo que a casa do Senhor, ela deve ter essa dedicação exclusiva. Ela deve ser um recinto separado, santificado para a adoração, para a instrução do Evangelho, para a comunhão dos santos, para a oração, e não para a gente poder estar fazendo coisas de comércio dentro da casa do Senhor. Eu sou meio avesso, eu sou meio inimigo a essas coisas, porque acabo perdendo o propósito para o qual Deus ele cria esse local, e assim nós possamos nos reunir. Repito, fecho parênteses, é apenas uma opinião pessoal, mas de certa forma baseado um pouco naquilo que a gente observa aqui no exemplo de Jesus. Então, fica um pouco também para a nossa reflexão. Então, veja, no ministério de Jesus, a gente observa a visão que ele tinha, casa de Deus, a visão que ele tinha, casa do Senhor, para quê? Para orar. Quando a gente vai para a consumação da nossa salvação, e aqui a gente já pensa não na igreja militante, a igreja que está aqui na terra, mas quando a gente pensa naquilo que nós chamamos de igreja triunfante, porque é o aspecto da igreja militante, que é a nossa igreja aqui neste mundo, visível, que sofre, que padece, que está na caminhada cristã, que tem que lidar com problemas, dificuldades, pecados, perseguições, problemas, tudo isso faz parte dessa situação temporal na qual nós nos encontramos. Mas nós devemos pensar também que existe um aspecto da igreja que não está voltado para esse mundo, mas um aspecto da igreja que já está glorificada, e ela será glorificada quando todos os santos se reunirem. É aquilo que nós chamamos de igreja triunfante. Lá, meus irmãos, também o povo de Deus estará se juntando, se unindo para oração. Abram aí, por favor, Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19. E permaneça com esse texto aberto, viu? Eu vou ler o versículo 5 agora, depois eu vou fazer uma explicação, e depois eu volto para o texto de Apocalipse. Então, não fechem, não fechem. Apocalipse 19, agora, somente o versículo 5, somente o versículo 5. 19, Jonatas. Apocalipse 19, versículo 5. Olha só, o que nos será ordenado fazer quando todos nós estivermos glorificados. Os crentes de todas as eras, os crentes de todos os lugares, sem nenhuma separação, sem nenhuma divisão, quer cultural, quer nacional, quer de idade. Olha só o que nos será ordenado fazer quando lá estivermos. Diz o seguinte: saiu uma voz do trono, exclamando, o quê? Dai louvores ao nosso Deus. Quem? Todos os seus servos. Quem são essas pessoas? Os que o temeis. Os que o temeis. Os pequenos e os grandes. Meus irmãos, minhas irmãs, somente no céu o povo de Deus estará perfeita e completamente reunido. Somente no céu o povo de Deus estará perfeita e completamente reunido. Perfeito e completamente reunido. Será lá no céu que Deus ordenará aos discípulos de Cristo que façam o quê? Orem, orem, como a gente observa aqui, dai louvores ao nosso Deus. E aí você pode se perguntar, e aí você pode estar se indagando, no céu, haverá necessidade de orar? No estado glorificado, haverá necessidade de oração? Será? Veja, meus irmãos, considere atentamente, minhas irmãs. Se entendermos que orar
é pedir a Deus algo que não temos, pode parecer estranho pensar em orarmos juntos como povo aperfeiçoado na nova criação, se nós tivermos esse entendimento, que orar é pedir algo a Deus que a gente não tem. Afinal de contas, quando nós chegarmos lá no céu, a gente não vai ter mais pecado para confessar, porque a gente não vai pecar mais. Quando nós chegarmos lá no céu, a gente não vai ter nada o que pedir, porque nós já estaremos eternamente e completamente satisfeitos na pessoa de Jesus. Se essa for a nossa perspectiva, que orar é apenas pedir, pedir e pedir. Essa era a nossa perspectiva. Mas, veja bem, se lembrarmos que a oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus em ações de graça, vemos que no céu também será importante nós orarmos e orarmos juntos, porque oração é justamente isso. É nós estarmos apresentando, oferecendo os nossos desejos em relação a Deus, de darmos graças, de glorificarmos, de exaltarmos ao seu nome. Então, vendo a oração dentro dessa perspectiva, você conclui que no céu também você estará orando, não pedindo em favor de perdão pelos seus pecados, não pedindo por algo que esteja, porventura, faltando na sua vida, mas pedindo para que esse desejo de glorificar a Deus em ações de graça, em louvor, em exaltação, ele possa perdurar como de fato vai perdurar para todo sempre. É isso que nós vemos aqui no livro de Apocalipse. Ofereceremos lá no céu o puro desejo de glorificar a Deus, sempre, sempre e eternamente. Veja o restante do texto de Apocalipse, Apocalipse 19, versículos 6, 7 e 8, e tire você mesmo as suas próprias conclusões. Olhem só. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, e agora a igreja perfeita, completa, reunida, glorificada lá no céu, falando, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e façamos o quê? E demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. É isso que nós iremos fazer no céu, meus irmãos. Oferecer o nosso desejo, o eterno desejo, o insaciável desejo de estar glorificando a Deus para todo sempre. É difícil a gente pensar nisso agora, porque quer queira, quer não, a gente tem uma visão ainda muito focada aqui na terra, no limitado, no imperfeito. Mas quando você passa a sua visão da terra para o céu, para a eternidade, para tudo aquilo que nos aguarda, dentro dessa perspectiva celestial, fica mais fácil da gente entender que dentro desse aspecto específico de você oferecer, de você estar desejando glorificar a Deus e que isso também é oração, isso vai perdurar para todo sempre, por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, enfim, vai ser o nosso trabalho eterno perante o Senhor. E por favor, jamais pense que vai ser uma coisa cansativa, repetitiva, não. Porque Deus, dentro da sua infinitude, Ele tem infinitas razões e motivos para nós adorarmos e vamos passar toda a eternidade com Ele e ainda assim não chegaremos ao fim de toda a sua adoração. Porque o nosso Deus é um Deus infinito em perfeições, em atributos, em qualidades e a eternidade ela será ainda impotente, vamos assim dizer, para nós podermos declarar todas as perfeições de Deus, porque o nosso Deus, Ele é ilimitado. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então você vê essa questão da oração corporativa no ministério de Jesus, você vê a oração corporativa dentro do céu como a nossa atividade celestial, aí você fica a se perguntar, aí você fica a se indagar, e a igreja primitiva, no livro de Atos, será que ela não tinha o comportamento? Será que ela não tinha a atitude? Será que ela não tinha a postura de estar orando corporativamente ao Senhor? De certa forma, o texto que a gente deu na introdução é um indício desse ponto, é um indício dessa realidade. E quando a gente vai entrar em detalhes da igreja primitiva, lá em Apocalipse, você percebe o quê? Que a igreja primitiva era uma igreja que estava sempre junta, sempre junto. Os irmãos estavam sempre juntos, para orar, para buscar a presença de Deus. Eles sabiam
que várias coisas precisavam ser feitas dentro daquele período específico do povo de Deus. Mas orar em grupo era um trabalho essencial que os irmãos na igreja de Atos desenvolvia para poder proclamar o Evangelho. Então, quando você abre o livro de Atos dos Apóstolos, você vê vários exemplos, mas vários exemplos mesmo, do povo de Deus sempre junto orando. Infelizmente aqui, eu só coloquei 6 razões, ou 6 momentos nos quais eles oravam, mas a lista já passava de 20, quando eu estava fazendo os cálculos ontem. Então, infelizmente, não dá para fazer isso, porque o tempo é limitado, e já tocou. Então, eu vou tentar agora ser o mais rápido possível, para a gente poder ver pelo menos alguns pontos, e assim confirmar que a característica, ou uma das características principais da igreja primitiva, da igreja nos primeiros séculos, era que era uma igreja que orava como igreja, como povo de Deus. Então, abram aí, e vamos fazer essa pesquisada, vamos dar essa passeada no livro de Atos dos Apóstolos. Em primeiro lugar, Atos capítulo 1, versículo 14. E aqui talvez fique um exercício para você. Pegue o livro de Atos dos Apóstolos, 28 capítulos, comece a ler, e grife os eventos, os textos nos quais os irmãos estavam juntos orando. Faça esse exercício. No próximo mês, você pega um capítulo por dia, e aí você vai ter a soma total e vai ter essa comprovação de como eles oravam. Atos capítulo 1, versículo 14. Isso aqui é antes da descida do Espírito Santo. Cristo ascendeu aos céus e os exortou a que permanecessem em Jerusalém, para que assim eles pudessem ser revestidos do alto. E antes que isso acontecesse, antes que essa promessa se cumprisse, o que é que aqueles irmãos estavam fazendo? Olha só, versículo 14. Atos 1,14. Diz o seguinte, todos estes, os discípulos, os cristãos ali, pós a ascensão de Jesus, perseveraram, unânimes, em quê? Em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então a igreja estava como? Reunida. Os irmãos estavam juntos, reunidos. Meus irmãos, se eles não tivessem essa postura de se unirem em oração, a perseguição que foi imposta pelo judaísmo, a perseguição que foi imposta pelo Império Romano tinha varrido a igreja. Mas tinha varrido mesmo, entendeu? Se eles não tivessem tido esse compromisso, vamos ficar juntos, vamos orar, dê o que dê, aconteça o que acontecer, chova canivete, vamos ficar juntos aqui. Se eles não tivessem feito isso, eles tinham sido varridos. E hoje a gente não estava aqui, não. Um pouco mais adiante, na escolha do substituto de Judas. E aqui eu não vou entrar no mérito da questão se fizeram certo ou errado, mas o que eu quero falar aqui é que eles estavam orando também nesse sentido. Olha só, Atos 1, 23 e 24. Olha só o que diz, Então, propuseram dois nomes que iriam substituir Judas. José, chamado de Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Fizeram o quê? E orando disseram, veja que está no plural, eles, a igreja, os irmãos, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. E aí vamos fazer uma escolha lá. Mas eles fazem como? Eles se juntam para orar. Isso tudo antes da descida do Espírito Santo. Aí acontece a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2. Enche os discípulos, converte quase 3.000 com a pregação de Pedro. E como é que eles viviam naquele momento ali da igreja? Atos 2,42. Diz o seguinte, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e em que mais? Está vendo aí? Perseveraram nas orações. Eles, a igreja, o povo de Deus, junto, orando. Logo após a descida do Espírito Santo. Um pouco mais adiante, no enfrentamento das perseguições, que foi o texto que a gente viu, de Atos capítulo 4, versos 23 e 31, que eles clamaram a Deus para que Deus pudesse encorajá-los e assim, com ousadia, eles pregassem o Evangelho, o que de fato eles fizeram. Mas não só isso. Na prioridade ministerial dos pastores. Qual era a prioridade ministerial? O que é que os pastores deviam fazer prioritariamente? Olha só, Atos capítulo 6, versículo 4. Atos capítulo 6, versículo 4. É feita a eleição, a escolha dos diáconos, e a igreja se subdivide agora em 2 braços. O braço da ação social, através dos diáconos, do auxílio aos irmãos, através dos diáconos,
E o segundo braço, o braço da instrução, a partir dos pastores, a partir dos presbíteros. E qual era o ofício deles? Dentro do exercício desse ofício, olha só, versículo 4, palavras do próprio Pedro, ele diz: e quanto a nós, nos consagraremos a quê? A oração e ao ministério da palavra. Orar, ensinar. Orar, ensinar. Os pastores. Orações corporativas. Um pouco mais adiante, no envio dos missionários, Atos capítulo 13. Abram aí, por favor. Primeira viagem missionária. Ela é fruto de quê? Oração corporativa, oração conjunta, oração entre os irmãos. Eita, meus irmãos, são muitas referências apontando para o mesmo caminho. Olha só, Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. 13, desculpa. Atos capítulo 13, versículos 1 e 3. Isso, 13. Certo? Versículos 1 a 3. Diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, são relacionados os nomes: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colás de Herodes, ou seja, irmão de leite, o tetrarca, e Saulo. Veja, verso 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Veja, versículo 3. Então, jejuando e fazendo o quê? E orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, a primeira viagem missionária foi fruto de oração. Oração entre os irmãos. E, por fim, na escolha da liderança, Atos 14, 23. Por fim, até aqui, certo? Mas aí, se fosse para ver, teríamos outros exemplos bíblicos nesse sentido. É só para poder fechar aqui a ideia. Olha só, Atos capítulo 14, versículo de número 23. Veja, trabalho de Paulo na medida em que ele estava pregando o evangelho e espalhando as boas novas de salvação entre o Império Romano, no Império Romano. Versículo 23, fundando igreja. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, faziam o quê? Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Escolha da liderança também, regada, muita oração da parte da igreja. E assim foi, meus irmãos. E assim foi, minhas irmãs. E eu não tenho dúvida que o êxito que a igreja primitiva alcançou no seu trabalho, em grande parte, mas em grande parte mesmo, tenha sido resultado das orações comunitárias que os irmãos desenvolveram como uma postura prática, visível das suas vidas. E assim foi. E o evangelho se espalhou por todo o Império Romano. E por causa disso, hoje, eu, você, todos nós, estamos aqui para adorar a Deus. Fechando, orar em conjunto deve ser o modo de vida para os cristãos. Orar em conjunto deve ser o modo de vida para os cristãos. Nós devemos continuar a inclinar nossas cabeças no culto público e à mesa de jantar com a nossa família. Devemos continuar a buscar novas oportunidades de nos unir a outras pessoas para buscarmos a face de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, conforme nós vimos hoje pela manhã, as Escrituras deixam claro que nossas interações com diversos outros cristãos devem ser cheias de orações, como prática comum da nossa vida. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos ser um povo que ora junto ao nosso Deus. Precisamos priorizar isso para as nossas vidas. Precisamos separar instantes, momentos, circunstâncias, para a gente estar aqui na casa do Senhor, orando a Deus com os nossos irmãos. Para a gente poder, em outros momentos, se juntar a outros irmãos e também buscar a presença de Deus. Em família, também fazermos a mesma coisa. A vida cristã, ela não pode e não deve ser vivida na sua particularidade apenas. Não! A vida cristã, ela deve ser vivida dentro da sua coletividade,
dentro da sua coletividade, porque isso é ser cristão. Então, estamos juntos como povo de Cristo, estamos juntos porque fomos alcançados pela obra de Jesus Cristo e, por causa disso, devemos estar orando juntos para que o nome de Cristo ele venha a ser glorificado em nosso meio. Peçamos a Deus. Coloquemos esse propósito no nosso coração e aproveitemos as oportunidades que nós temos de nos unirmos a outros irmãos para que juntos possamos buscar a Deus em oração. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.